hoje a gente vai falar sobre um assunto um pouco diferente do que normalmente a gente aborda o assunto de crise. Nas crises, normalmente, a gente tem a máxima de dizer que as empresas, os profissionais, eles precisam se reinventar, que é um momento difícil, é um momento de restrições, de situações difíceis de serem ultrapassadas, de muitos desafios, mas também é um momento de muitas oportunidades. E, normalmente, as empresas, os profissionais que conseguem ultrapassar essa barreira e se reinventar, normalmente eles saem na frente das outras empresas e conseguem aproveitar esse momento que é difícil para todo mundo com um upgrade na carreira dele, uma situação de melhor faturamento e posicionamento de mercado para as empresas. Mas uma coisa que é importante a gente observar é que nesse momento nem todo mundo tem condições de se reinventar. Nem todo modelo de negócio é possível que seja reestruturado e formatado de uma maneira diferente do que ele atua. E o que eu tenho percebido nesse tempo todo, Hernani, é que algumas empresas, como não têm essa condição tão favorável de se reinventar, eles estão fazendo um movimento de tentar fidelizar os seus clientes. E, normalmente, essas empresas são empresas fornecedoras. Bom, as empresas normalmente são fornecedoras, né? Ou de produtos ou de serviços, é para isso que elas existem. Eu sei que eu estou sendo totalmente redundante aqui, mas o que é importante, o que é legal de entender é que fato real, né? Com o nosso compromisso de compartilhar a nossa jornada, eu posso compartilhar uma coisa que está acontecendo agora na nossa loja de decorações. Os fornecedores estão entrando em contato e não todos, obviamente, é justamente essa a diferença. Alguns fornecedores estão entrando em contato para ver se, mesmo aqueles títulos, aquelas compras já feitas em momentos anteriores agora, se a gente não gostaria de postergar esses títulos, postergar esse pagamento. Isso é um negócio muito legal, porque, veja só, não é o nosso caso, a gente já tem capital organizado para isso há um certo tempo, a gente se estruturou um pouco melhor para seguir com essa atividade, mas eu acho que isso é extremamente importante para aquelas empresas que não estão estruturadas. E aí esse cara dá a oportunidade dessa empresa cliente sobreviver a esse momento difícil. E imagina você, se você fosse uma dessas empresas clientes em que você estivesse passando por um momento difícil e recebesse essa abordagem da sua empresa que fornece os produtos para você, fornece os produtos e serviços, de maneira, como eu diria, ela simplesmente pensou nessa possibilidade sem que ela fosse requisitada por você. Isso é um negócio que eu achei incrível, cara, porque é uma maneira de a empresa beneficiada, a empresa cliente beneficiada, nunca mais vai esquecer de uma situação como essa. Você já tinha pensado, né, nessa conjuntura em momentos de crise? Na verdade, Carlito, eu nunca tinha pensado, né? Quando você tocou nesse assunto, eu achei bem interessante. E aí a gente começa a perceber como que algumas empresas realmente elas se diferenciam no mercado, né? Exatamente. É legal você falar disso e você tocar nesse assunto, porque a gente tem que prestar atenção nessas empresas, sabe? Essas empresas, elas merecem uma atenção diferenciada, né? Hoje eu estava vendo, agora há pouco eu estava vendo um vídeo do Serbasi e ele estava dizendo que a pessoa fez uma pergunta para ele, né? Se era interessante eu fazer um adiantamento dos pagamentos que eu tenho, né? Das empresas que eu tenho, dos meus credores, e adiantar os pagamentos para eles, né? E aí ele disse, olha, se você tem condições, se você se estruturou e você hoje tem essa condição, faça isso, né? Faça isso para a empresa que você
que te forneceu e tal, adiante esse pagamento e você realmente vai ser vista de outra forma, né? Então, eu achei bem interessante porque casou com isso que você já tinha dito antes para a gente falar a respeito. Achei bem legal, porque ele comentou e disse que as empresas, pelo contrário, elas estão, né, tentando não pagar ou tentando postergar ao máximo possível esses pagamentos. E, no entanto, tem outras que um pouco mais estruturadas, um pouco mais organizadas, precavidas, vamos dizer assim, de repente, elas estão se adiantando e dizendo, não, se você, né, precisar de um prazo, se você precisar de um pouco mais de tempo, né, é para você ter um capital de giro, de repente você precisa pagar um funcionário agora, né? Então, eu achei bem legal esse tema que você disse, que você propôs, e eu achei que é bem relevante, porque quando a gente fala em parceria, não é só na hora boa, nos momentos legais e tudo. Ah, vamos, fechou o ano batendo meta, legal, né? Vamos convidar o nosso parceiro que fechou o ano aí com a gente, Pelo batendo meta, contrário, né? né? Ajudou a gente a bater meta, né? Eu acho que a parceria ela vem desses momentos também, sabe? Eu acho que é necessário as empresas se tornarem mais Próximas, né? Realmente apoiadoras. né? A partir do momento que você tem uma empresa que trabalha com você dessa forma, a tendência é que num outro momento, num momento de um pedido de um cliente seu, num momento, você realmente vai dar um pouco mais de valorização para esse fornecedor, né? Falar, poxa vida, ó, o cara, né? Até vai ser uma coisa até natural, vamos dizer assim, né? Exatamente, Eu acho que é um momento legal para isso. você vai criar uma relação mesmo, uma relação mútua, né? Cara, a gente está aqui para fazer parte desse ecossistema em que você faz parte da cadeia de fornecimentos e você precisa de mim, eu preciso de você, a gente não vive um sem o outro, então, cara, não, a gente tem que se ajudar. E uma coisa bem legal, dois aspectos interessantes que você ressaltou aí. Uma é o movimento contrário do que eu falei, né? Eu estou falando da empresa fornecedora bem capitalizada que chega para a empresa cliente e diz: olha, cara, você está numa situação ruim, como é que está o seu caixa? Está complicado? Então peraí, vamos postergar os seus pagamentos porque eu estou bem organizado financeiramente. O que você está me falando é o contrário. É justamente a empresa cliente olhando para o fornecedor e dizendo assim, cara, como é que tá a situação do seu caixa aí? Tá tudo bem? Eu tenho planejado aqui fazer os pagamentos em 30, 60, 90, 120 dias, mas é incrível, eu posso te ajudar nesse momento. Essas situações que nós comentamos aí, tanto da empresa fornecedora tentar dar mais prazo para a empresa cliente, como para a empresa cliente melhor posicionada com caixa, entrar em contato com a empresa fornecedora e sugerir o adiantamento desses pagamentos, faz com que esses caras acabem tendo um tipo de relação extremamente fidelizada no futuro. E o cara sabe, as duas partes sabem que, cara, eu posso contar com esse cara numa situação ruim, numa situação boa. Esse realmente é o parceiro que eu quero ter para o meu plano de negócios, né? É verdade. Aí você tem a verdadeira relação ganha-ganha, né? Os dois lados se compreendem, verificam a situação. Olha, nesse momento você pode me ajudar. Valeu, obrigado. No próximo momento eu posso te ajudar e a gente vai buscando essa reciprocidade aí. Eu acho E bem. você vê como isso é legal, que essa troca, ela tanto pode funcionar como um apoio financeiro nesse momento complicado de crise, como pode funcionar como educação, né? Porque você imagina uma das empresas bem organizadas financeiramente e a outra não. Assim que esse momento passa, essa empresa que foi beneficiada com isso deve parar, o gestor deve parar e pensar assim, peraí,
como é que esse cara conseguiu fazer isso e eu sofri tanto nessa crise? Será que não tem aí um aprendizado, alguma coisa que eu possa evoluir no entendimento com ele? E como esses caras têm, como essas empresas têm um relacionamento bom, um relacionamento de parceria, muito provavelmente esse cara vai se disponibilizar para poder apoiar esse cara nesse entendimento, né? Exatamente. Ele vai buscar essa informação, né? Olha, né, naquele momento você me ajudou e tal. Pô, né, como é que você fez? Como é que você está fazendo o teu planejamento? Né? Em algum momento eu estou tendo dificuldade e gostaria né, de aprender com você, né? Eu acho que o momento, Carlito, a gente fala desse novo momento que a gente está vivendo e esse aprendizado que as empresas vão ter, né? Que a gente fala assim, nós temos que voltar diferente, né? Eu acho que não é só nós, pessoa física, mas as empresas também têm que voltar diferente. As empresas têm que se reinventar, essa palavra é muito batida, né? Reinventar. Mas é acho que batida, mas é verdadeira, é real. Faz parte, esse momento foi tão verdadeiro e tão certo agora quanto esse, porque a gente vive um momento de buscar mesmo coisas diferentes, alternativas, né? Até hoje eu estava preparando uma apresentação para o chefe, né? O chefe pediu uma apresentação lá, e aí na minha apresentação eu coloquei exatamente isso, que as empresas estão buscando se reinventar, é um momento de diferenciar atendimento, de buscar alternativas. Hoje eu estava lendo a respeito de como até o WhatsApp está mudando isso, né? As grandes empresas estão buscando atendimento, né? Uma forma de atender pelo WhatsApp. Né? Transformação digital. A tão falada transformação digital que ninguém sabia exatamente o que era, nesse momento está vindo de goela abaixo e as empresas estão fazendo, estão realizando. Então, está sendo forçado, mas o pessoal está se reinventando, está buscando conhecimento, está indo atrás, a situação está exigindo isso. Eu acho que é aquilo que a gente dizia até ontem mesmo, né? A gente sempre ia postergando aquela questão, vamos, né? Home office. Beleza, a gente tem estrutura, mas acho que não está precisando. Outro vai, mas agora tem que fazer, né? Tem que fazer. E o momento é bem esse mesmo, né? De se conhecer, de conhecer o teu cliente, de entender o teu cliente, qual é a necessidade real dele, o que ele se dispõe a fazer para você atender ele, né? Porque tem que ter uma flexibilidade das duas partes, né? E esse momento é ruim porque é uma pandemia, mas é bom porque, de uma maneira ou outra, todo mundo está disposto a ceder um pouco, né? A empresa, para avançar por um meio diferente, de um canal diferente que ela atuava, e o cliente aceitando essa flexibilidade. Exatamente. Eu acho que todo mundo está entendendo o processo, né? O legal é isso, assim. Eu percebo que essa mudança, ela não está partindo de um lado só, ela está partindo de todos os lados. E aí, então, todo mundo está amadurecendo junto, crescendo junto, entendendo o processo. E isso é que é legal, sabe? Isso é que é legal. E aí a parceria, voltando ao assunto, a parceria ela nasce realmente nesses momentos, né? A gente vê assim, se costuma dizer, né? Um amigo você conhece nos momentos de dificuldade, né? Sim. E no momento bom é tudo oba-oba, né? Tá todo mundo ali tentando. Na hora da festa, na hora da alegria, todo mundo, né, tá ali disponível. Agora, na hora, né, da dificuldade é que você percebe. Então, quando você tem empresas que cooperam entre si, né, que buscam parcerias reais de entender o outro, a dificuldade, olha, eu preciso receber também, mas então vamos fazer o seguinte, me paga metade, né, vou te dar flexibilizar de alguma maneira, isso. Isso, para você me pagar metade, e aí então eu também preciso, você precisa também, então a gente vai dividindo isso. Então, assim, o momento é de muito aprendizado, né? Até eu pus uma frase na minha apresentação lá dizendo assim que o ano de 2020 vai ser um ano de grandes aprendizados,
tanto profissionais quanto pessoalmente. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito legal. Acho que é um momento assim que a gente nunca imaginou que a gente ia viver, certo? Eu, pelo menos, penso assim. Sim. A gente nunca imaginou isso, né? Uma coisa diferente de tudo que a gente já imaginou, né? Então, assim, então a gente tem que aproveitar muito esses momentos para aprender, para entender o processo, para ver no que eu posso melhorar, né? Eu acho que é um momento essencial para esse tipo de pensamento e de análise, vamos dizer assim. E uma coisa que eu estou até anotando aqui para não esquecer enquanto você está falando, que faz toda a diferença, é assim, 3 pontos eu anotei aqui enquanto você falava. Esse negócio de as empresas estão mudando, elas estão ficando mais maduras, mas no fundo, eu sempre falo isso, as empresas são pessoas, né? E basicamente isso vem de cima para baixo. Normalmente a cultura organizacional de uma empresa ela é forjada de cima para baixo. E nesse momento, até as pessoas, até, sei lá, a alta administração mais tradicional, mais conservadora, acabou se rendendo a essa situação de flexibilidade, de transformação digital, porque entendeu que fazia todo sentido, tanto para a empresa dele quanto para o cliente dele. Outro aspecto importante e que eu vi nesse momento, e isso aconteceu, parece que aconteceu de forma espontânea, mas não, eu ouvi uma certa cobrança, não necessariamente das pessoas que seriam beneficiadas, mas do mercado como um todo, que era o de, poxa, nas redes sociais a gente vê muito isso, tem cara que está presente o tempo todo, um pouco disso que a gente está fazendo aqui também, mas o cara está sempre presente querendo ganhar. Ele te dá um conteúdo gratuito, logo na sequência tem um link vendendo um curso, ou vendendo um livro, ou não tem nada de errado isso é um negócio do cara. Mas nesse momento, é um momento de peraí, eu posso ganhar, eu ganhei até agora, então eu vou, de alguma maneira, tentar retribuir isso. E eu vi muito isso, alguns caras liberando parte do conteúdo pago dele de forma gratuita. Eu vi os caras, basicamente esse pessoal que vive de conteúdo, de curso, liberando isso ou parte de forma gratuita, ou por um período o conteúdo todo de forma gratuita. Para quê? Para que as pessoas que estavam precisando dessa ajuda, e que são o público dele, o pessoal dele, tivessem a oportunidade de, nesse momento de quarentena, em que eles estavam um pouco mais bloqueados do trabalho, de sair, de fazer acontecer, pudessem se aprimorar. Isso eu achei muito legal. Eu percebi que no contexto geral do mercado não era uma coisa que os caras estavam muito afim de fazer, mas a própria opinião pública e o próprio mercado condicionou todo mundo a fazer isso. E uma outra coisa que eu achei muito interessante, se eu não me engano, não, eu tenho certeza disso porque eu ouvi, a própria Magazine Luiza e a Reserva são empresas que disponibilizaram a plataforma deles de venda de marketplace para empresas ou para profissionais ou para pequenos empreendedores. Eu achei muito legal. E os caras têm uma iniciativa do tipo assim, é um marketplace que você não vai sequer precisar comprar, fazer a logística de comprar, vou embalar, mandar para você, você coloca aí na sua casa e você usa a minha plataforma para poder fazer a divulgação dos produtos e fazer o faturamento. E aí você despacha da sua casa. Não. Você seleciona os produtos, deixa aqui no meu CD, no meu centro de distribuição, a medida, e você faz o seu contato, o seu marketing digital, a sua influência. À medida que você vai vendendo, você pode ter duas modalidades. Ou você ganha parte, absorve parte do custo que eu tenho e ganha uma parte do resultado, ou você ganha uma comissão sobre o que você vender. Então, cara, olha a maturidade que essas empresas adquiriram nesse momento. Tipo assim, olha, a gente tem condições de ganhar com isso, e a gente já ganha com isso,
Vamos tentar compartilhar esse negócio com os caras que estão precisando, o cara que está em casa, o cara que não está conseguindo sair, e ele não tem esse canal, essa multicanalidade implementado. Então, vamos compartilhar essa infraestrutura que a gente tem com essas pessoas, que a gente vai continuar ganhando e, ao mesmo tempo, nós vamos, de alguma maneira, compartilhar esse resultado com essas pessoas. Eu achei incrível, cara. Eu achei uma iniciativa, tanto da Magazine Luiza como da Reserva, e aqui eu posso estar sendo até não muito correto, porque deve ter outras empresas que fizeram isso também, mas eu me lembro especificamente desses dois casos. Não, mas eu percebo assim. A gente tá. Aí você percebe essa questão da mudança, realmente, e da visão do todo, sabe? Não focar só no meu resultado, o focar no processo todo do empreendedorismo, da situação que foi criada, né? Você vê hoje grandes empresas contribuindo, dando equipamentos, dando máscara, Então, assim, falando a gente entrou na questão de contribuição financeira, mas a gente percebe assim a mudança de comportamento e de pensamento das empresas com o todo, sabe? Com a comunidade, com o meio em que ela está inserida ali, as empresas abrindo mão de coisas que há algum tempo atrás, se você falasse, ela não. É impensável. Ela ia dar risada na tua cara e falar, nunca que eu vou, né, abrir mão disso. Então, assim, é muito legal, sabe? Esse amadurecimento e esse crescimento que tanto as pessoas quanto as empresas estão adquirindo. Que nem você falou, a empresa ela tem essa questão humana, né? E a gente percebe assim que a gente vai ter uma evolução muito grande diante de tudo isso que está acontecendo, porque as empresas vão passar melhores nesse sentido, sabe? E eu percebo assim a preocupação delas com vamos dizer assim, o que está do lado, né? Eu não posso, eu sou grande, eu sou forte, eu vou segurar aqui as pontas, que daqui a alguns dias tudo passa, e eu vou sair fortalecida, vou sair por cima e tal, e os pequenininhos que se lasquem e que se arrebentem, né? Então, mas isso não é bem assim, né? Isso é uma consciência de que a economia é feita do todo, né? Ela não é feita exatamente só da minha atuação no mercado. Isso é um amadurecimento. Exato. E eu não tenho certeza absoluta, eu não quero incorrer num erro aqui, porque eu li muito pouco sobre esse assunto, mas é uma coisa que me interessa, está me parecendo que a gente foi forçado a atuar em um capitalismo um pouco mais consciente, né? Que é uma evolução, que as pessoas pensam do capitalismo muito mais à frente do que nesse momento. Mas a economia, as empresas, o mercado, ele foi forçado a ter uma atuação um pouco mais consciente. Ou seja, espera aí, eu estou numa condição favorável, eu vou ajudar o pessoal aqui para que a gente mantenha o todo habilitado e funcionando, porque não vai fazer sentido nenhum só eu permanecer no mercado e o restante do mercado ser extremamente prejudicado. Então, isso é uma coisa que eu acho muito legal. Eu sempre achei que isso faz muito sentido. E eu não estou aqui com falsa modéstia, não. Eu sou capitalista, eu trabalho por resultados, mas eu sempre entendi que a gente precisa gerar mais do que resultado econômico, entendeu? E essa vibe do mercado, cuidando do mercado, das empresas, eu sei que nisso tudo não é o lado social, não é. A gente sabe que não é isso que está projetando todas essas ações. São ações realmente capitalistas, mas o que importa é o resultado dessa ação. Por mais que muitas vezes você percebe que o objetivo principal não é aquele objetivo puritano, aquela coisa de só ajudar as pessoas, mas, cara, o que importa é que esse momento forjou esse tipo de abordagem, esse tipo de comportamento das empresas, do mercado, e isso está sendo muito legal, ao meu ver. De novo, é aquele novo normal.
Independente do que as pessoas achem que a gente vai passar por isso, imediatamente a gente vai voltar ao que a gente era antes, e eu tenho certeza absoluta que não. Esse é um aprendizado que a gente foi forçado a passar por ele, mas isso vai fazer todo sentido mais à frente. É muito legal, realmente é muito legal. Eu vejo assim também, sabe? Eu percebo que, é que nem você falou, né? Quantas pessoas, quantos criadores de conteúdo hoje estão disponibilizando material que há algum tempo atrás eles cobravam valores até meio absurdos, né? E aí eu percebo assim, aí eu começo a analisar o outro lado também, a gente começou a falar disso e eu comecei a pensar nisso também. Quantas oportunidades estão surgindo para que as pessoas cresçam, evoluam, busquem conhecimento, quanto conteúdo bom que está sendo disponibilizado de maneira até gratuita ou em valores bem inferiores ao que você tinha algum tempo atrás, né? Acessíveis, né? Acessíveis e, assim, cara, eu tenho algumas... Ou justos, né? A gente está falando de acessíveis ou justos. Talvez eles chegaram ao patamar dos preços justos. Fica bem no limite ali entre o justo e o... né? Então, assim, eu percebo assim que a gente tá vivendo um momento muito legal de aprendizado nesse sentido também, de crescimento em conhecimento, de buscar um conhecimento novo, de repente. A gente estava falando disso ontem, né? Um momento, eu acho que é um momento legal para você ter a busca por esse conhecimento diferente que você... É um momento propício, né? Você tem que ficar mais em casa, você tem mais acesso a esse tipo de material, a internet está muito boa para isso, a internet está dando muita oportunidade. Então, eu acho que quem buscar isso tudo, vai sair muito melhor disso tudo, né? Dessa situação toda que está apresentando. É uma coisa incrível e até impensável há um tempo atrás. Cara, como a gente tem informação, como a gente tem possibilidade, como a gente tem ferramentas acessíveis. O cara não faz alguma coisa na vida, o cara não se movimenta, não acha uma alternativa se ele não quiser. Todo mundo praticamente tem um smartphone, todo mundo tem conta na internet, todo mundo tem acesso a esses aplicativos e a redes sociais, a plataformas, a ferramentas, ou seja, depende do esforço do cara de se movimentar, de ser um pouco mais criativo, de buscar parceria, é muito isso que a gente está fazendo, compartilhando conteúdo. Cara, é muita coisa, é muita oferta de recurso. Eu até brinco que na área de tecnologia a gente tem muito isso. A gente tem tanto fornecedor com tanta solução que eles vêm até a gente para procurar problema. Sabe? O cara tem tanta tecnologia à disposição que ele não tem caso prático para aplicar, mas ele sabe que aquilo é extremamente importante na dinâmica de uma empresa, na dinâmica de um profissional liberal, na dinâmica do estudante, na dinâmica de uma pessoa comum no dia a dia, de uma vida de pessoa física. É incrível como a gente tem tudo isso. E hoje a gente tem uma oferta tão grande e o que a gente tem que fazer é ter um processo bom de curadoria, porque não dá para ficar experimentando tudo, não dá para ler tudo, não dá para assistir todos os vídeos. Você precisa, de alguma forma, ter algum parâmetro para ter uma curadoria e ter um acesso mais direcionado, né? A nossa proposta hoje era falar de parcerias. Eu acho que a gente acabou até derivando um pouco mais do que isso. Mas o conceito que a gente queria deixar aqui hoje é que o mercado, de uma forma ou outra, com oferta de serviços, de produtos, com a flexibilização do pagamento dos recebimentos e dos pagamentos, ou seja, quem está melhor estruturado financeiramente dá uma condição mais propícia para o outro, mesmo em um contrato já negociado. Então, com tudo isso que a gente falou aqui, a gente tem certeza absoluta que isso ficou muito presente, muito mais presente na cabeça das pessoas, e tomara, como a gente disse, que a gente tenha um novo normal de um capitalismo um pouco mais consciente,
De novo, eu não tô dizendo que não deva haver capitalismo, pelo contrário, eu sou capitalista, eu prezo pelo resultado, eu trabalho para isso, mas, cara, seria muito melhor se a gente pudesse ter mais do que resultado econômico somente, que a gente criasse legado, que a gente pudesse contribuir, ajudar e trazer todo mundo junto, né? Porque aí sim, aí as coisas fazem mais sentido. Que todo mundo, que eu, que você, que os nossos conhecidos, que pessoas que você tinha contato na infância e que agora reencontre eles, que todos nós estejamos de uma maneira diferente de cada um, porque cada um tem uma meritocracia, uma iniciativa, mas que todos estejam bem, que tenham oportunidades. Acho que isso é muito legal e a gente está num momento muito bom para isso. Você quer fazer uma consideração final aí, Hernani? Não, só dizer que a questão da parceria, né? A parceria, nesse momento, a gente enxerga ela como uma coisa além do financeiro, né? E é que nem você disse, o capitalismo é uma forma de você buscar o lucro, mas a gente percebe assim que esse lucro ele tem que ter um equilíbrio entre o social, um equilíbrio entre o pessoal. Sustentável, né? Eu acho que mais do que nunca a gente percebe assim que hoje a gente tem campanhas, compre no comércio local, né? Busque o comércio Isso local. É legal. Isso é muito legal. Então assim, vamos fazer com que as empresas se tornem um exemplo de parceria para que a própria população também entenda isso, né? Olha, amanhã a gente vai ver uma empresa que ajudou, amanhã, por que eu não vou ajudar também, né? Por que eu não vou de alguma forma dar a minha contribuição também, né? Então eu vou comprar na empresa X, na empresa Y, né? Aqui porque eu sei que ela no momento mais difícil ela estava ali junto com os colegas dela, com as empresas parceiras dela, né? Então, assim, enxergar o outro, acho que o momento é muito propício para isso. Enxergar, a gente está aqui e vendo as ações do outro e enxergando o outro de alguma maneira, precisando ajudar, a gente ajuda, estendendo a mão realmente. Acho que o momento é bem propício para isso mesmo. Muito legal. Você nunca imaginou que ia viver para ver isso, né? Verdade. Ter exemplos, não de todos, porque obviamente a gente precisa evoluir muito para isso, mas exemplos a serem seguidos e executados por empresas que normalmente representam o capitalismo selvagem, aquela coisa que passa por cima de todo mundo. Exatamente. Que bom que a gente tenha evoluído para poder conhecer esse tipo de coisa, se inspirar e ter um novo normal. E que isso se mantenha, né? Exatamente. Hernani, muito obrigado, valeu de novo. Estamos aí na nossa jornada e no nosso compromisso de compartilhar conteúdo quase todos os dias. Tomara que a gente consiga, mas tem dia que a coisa fica um pouco mais complicada. Hoje mesmo teve internet engasgando, a gente teve a molecada vindo aqui para organizar e configurar jogo, teve chuva, enfim. É isso aí. Não são condições perfeitas, mas são as condições que a gente tem. E, cara, é isso mesmo, é isso que é legal. É o dia a dia mostrando que as coisas são feitas dessa maneira e seguindo em frente. Valeu!